Olá, crianças, tudo bom? Eu finalmente consegui corrigir todas as provas de vocês, foram muitas provas, tá? Hoje, ao longo do dia, eu vou estar lançando as notas lá no portal do aluno, elas vão aparecer como nota prévia, tá? Então, assim, inicialmente elas ficam em nota prévia e só depois que elas são liberadas para a secretaria e vão aparecer no boletim, tá bom? Então, assim, aguardem, porque, assim, são muitas turmas, então isso vai demorar um pouquinho. Mas aí, lá no final do dia, vocês já vão conseguir notar que as notas estão aparecendo lá no portal do aluno de vocês. Então, estou gravando esse vídeo aqui para fazer a correção da prova, já que todo mundo já terminou, né? A gente já pode fazer a correção da prova. Eu coloquei as questões no slide com as respostas e vou comentar com vocês, tá bom? Deixa eu só colocar aqui as questões para vocês verem. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui todas as questões da prova, tá? Deixa eu me tirar do meio do caminho aqui. Pronto. Começando com a primeira questão, que era acho que é mais complicada, né? Era mais difícil, na minha opinião, que pedia mais conhecimento, né, da parte de vocês, que era a questão do heredograma. Eu havia falado já para vocês desde a parte das aulas presenciais e mesmo em todos os vídeos, né, todos os exercícios que eu gravei para vocês, que a gente só ia trabalhar com heredogramas de herança autossômica, ou dominante ou recessiva, ou seja, nada de características ligadas ao sexo, holândrica, enfim, nada disso, tá? Eram sempre heredogramas de herança autossômica, tá bom? Então, vou dar uma lida aqui na questão com vocês. Durante seus experimentos, Mendel percebeu que algumas características possuem apenas duas formas variantes, ou seja, os alelos. Então, alelos são formas alternativas do mesmo gene, tá? E uma dessas formas variantes pode ser mais forte, né? Que a outra, que a gente chama de dominante. Então, o gene dominante é aquele que sempre se expressa, a sua característica sempre vai aparecer no fenótipo, tá? E a outra é a mais fraca, né? Chamada de recessiva. O gene recessivo ele não desaparece ao longo das gerações, ele continua presente, ele vai sendo passado de geração em geração, apenas não se expressa, você não consegue visualizá-lo no fenótipo, tá? Então, voltando aqui à leitura. Então, possuem duas formas variantes, alelos, e uma delas pode ser mais forte que a outra, dominante, sem que a mais fraca, recessiva, desapareça por completo através das gerações, explicando por que os netos muitas vezes são semelhantes aos avós. Em seres humanos, usamos os heredogramas ou genealogias para estabelecer os mecanismos de herança. Com base nas informações acima e nos seus conhecimentos de genética, analise o heredograma a seguir e faça o que é pedido. Então, analise o heredograma abaixo e responda as perguntas. Então, essa questão valia 2,5 pontos. E foi dividida da seguinte forma, né? No item A, qual o mecanismo de herança? Então, como eu já tinha falado, sempre herança autossômica, tá? E no caso aqui, herança autossômica dominante. Então, quem colocou herança autossômica dominante, ou pelo menos dominante, a resposta era dominante. Quem botou só herança autossômica não ganhou o ponto, porque o heredograma da prova seria de herança autossômica de qualquer forma. O que vocês tinham que fazer é dizer se era herança autossômica dominante ou recessiva, tá? Então, valendo aí 0,4. Como é que eu sei que a herança é dominante? Vocês tinham que justificar a resposta. Então, a justificativa está aqui sublinhada, né, em destaque, né, circulada, é o nosso famoso casal afetado com filho normal, tá?
Então, eu expliquei para vocês que nós, ao observar o heredograma, a gente vai ter que detectar ali alguma característica, alguma situação que vai nos dizer se é dominante ou recessivo. Então, a gente sempre vai usar, para não ter erro, a questão de encontrar um casal igual com um filho ou filha diferente. Se esse casal for afetado, quer dizer, os dois afetados, e o filho ou filha normal, isso é herança dominante. Se eu encontrasse um outro tipo de casal normal, e com filho ou filha afetado, aí sim eu diria que a herança é recessiva, tá? Então, no caso, aí o que que a gente está vendo ali? Um casal afetado, eles são até primos ali, vocês podem visualizar isso pelo traço duplo, como a gente já viu em vários exercícios que fizemos, a mesma coisa, tá? Eles são primos, o traço duplo representa um casamento consanguíneo, e eles tiveram um filho normal, tá? Então, esse item A vale aqui 0,8, 0,4 para quem botou a herança dominante e mais 0,4 para quem justificou usando casal afetado com filho normal. Na letra B, eu pedi para vocês escolherem uma letra para representar o gene e estabelecer qual alelo será usado para cada característica. A questão, ela não determinou qual era a característica, então não tinha que inventar uma característica, como muitos fizeram. Botaram olho castanho, outras coisas que nem se encaixavam, né? Daltonismo, por exemplo, que é ligado ao sexo, nem se encaixa aqui, tá? Então, era simplesmente para dizer que o azão, o alelo dominante, seria usado para determinar a doença ou a anormalidade, e o azinho seria usado para normalidade, para a característica normal, tá? Então, não era para inventar nenhum fenótipo, nada disso. E também não era para dizer azão dominante e azinho recessivo. Isso todo mundo já sabe. Eu quero saber se o azão vai representar a doença ou se vai representar a normalidade. Então, valendo aí 0,2. 0,1, né, pela azão representando a doença, e mais 0,1 para o azinho, representando a normalidade. Quem botou só um ou outro, enfim, foi ganhando metade da questão, tá? Na letra C, eu pedi para fazer uma relação, ou seja, uma lista com os genótipos e os fenótipos correspondentes. Não era para dar dos genótipos e fenótipos dos membros da família, nem do heredograma, tá? Eu pedi uma relação, uma lista. Então, era para vocês colocarem aí quais os genótipos, a lista dos genótipos possíveis, né, com esses genes. Então, a gente teria aí o azão, nós temos o genótipo azão-azinho e o genótipo azinho-azinho. Quais os fenótipos correspondentes? Tá? Nós teríamos aqui, então, azão-azão e azão-azinho conferindo o fenótipo afetado. Afetado pelo quê? Pela condição. A gente não está sabendo aqui qual é, não tem como saber. O heredograma não deu, tá? Então, era simplesmente para dizer isso, afetado. E o azinho vai representar, então, o fenótipo normal, tá? Então, para ser normal, o indivíduo tem que ter o genótipo azinho. Alguns ainda acrescentaram a questão do azão com traço. Tudo bem, não era obrigado a colocar, mas quem colocou ficou certinho também, tá? Poderia ter colocado, além do azão e do azão-azinho, o azão com traço com o fenótipo afetado. Muitos colocaram o azão com traço nessa lista aqui, dando um fenótipo tipo indeterminado, indefinido, não é bem assim, tá? Se tem o azão é dominante, ele vai ter a característica dominante. No nosso caso aqui, a doença ou uma outra anormalidade qualquer, tá bom? Na letra D, aí sim, eu pedi os genótipos de cada um dos indivíduos no heredograma. Esses indivíduos já vieram numerados aqui, então eu já tenho a numeração
divido aqui número 1, divido o número 2. Opa, onde que é isso? Volta. Então, aqui, divido o número 1, divido o número 2. Então, bastava que vocês pegassem o número para colocar na resposta com o genótipo do lado. Eu não pedi fenótipo. Alguns colocaram fenótipo e erraram, infelizmente. Era para ter colocado genótipo. Então, os genótipos já foram colocados aqui. Então, a gente está vendo, né? Os indivíduos afetados têm que ter o azão, já que é o azão que determina a doença. Então, eles têm que ter o azão. Quem não tem a doença, ou seja, os normais, têm que ser azinho, azinho. Eles não podem ter azão, tá? Então, vamos olhar aqui. Começa lá pelo casal, né? O casal que dá a resposta do heredograma, é o mais fácil da gente começar. Então, eles têm que ser heterozigotos, os dois. O heterozigoto quer dizer que ele tem o gene azão, que vai determinar a doença, mas ele carrega o azinho, que pode ser dado então para o filho, e aí ele vai expressar essa característica recessiva. Então, o pai deu um azinho e a mãe também deu o azinho para o filho. Então, o filho é azinho, azinho. A partir daqui, a gente pode pegar todos os normais e colocar o azinho, azinho. Ó, a gente já viu aqui, ó, azinho, azinho, dando o fenótipo normal. Então, quem é normal aqui? Número 2 é normal, ó, azinho, azinho. O 3 é normal, ganhou azinho, azinho também. O número 5 e o 10. Então, aqui eu botei a lista aqui embaixo, ó, o 5. Opa, vamos pular aqui. O 2, o 3, o 5 e o 10. Então, esses são azinho, azinho. Todos os outros vão ter que ganhar o azão. Então, o número 1 é azão, azinho, aqui. O 4 também, azão, azinho. Mas por que ele é azão, azinho? Por que ele não pode ser azão, azão? Tá? Vamos olhar aqui para os filhos. Esse indivíduo número 1 teve um filho afetado, uma filha, desculpa, afetada, mas teve um filho normal, ele tem um filho azinho, azinho. Isso quer dizer que um azinho desses aqui veio do pai, outro veio da mãe. Esse pai tem que ter o azinho, esse pai tem que ser azão, azinho. Esse número 1 quase ninguém errou, tá? Todos acertaram o número 1 aqui. Mas o número 4, muita gente errou. Muita gente colocou como indefinido, botou azão com tracinho, tá? Por que ele não é azão com tracinho? Olha a mãe dele. A mãe dele é azinho, azinho. Então, a mãe deu um azinho para ele. Ele herdou o azão do pai e o azinho da mãe. Aqui, número 6. O número 6, essa mulher número 6, ficou meio indefinido o segundo alelo. Por quê? Eu sei que ela é afetada, então ela tem que ter o azão, mas eu não vejo aqui quem são os pais. Não sei se tem pai ou mãe, azinho, azinho. Só teve duas filhas afetadas, as duas filhas são azão, azinho, tá? Elas herdaram o azinho do pai e o azão da mãe, e eu não tenho como descobrir se ela tem azinho. Se ela tivesse algum filho, azinho, azinho, ou se mostrasse os pais e um dos pais fosse azinho, azinho, eu teria certeza. Mas como não mostra nada, eu não tenho como descobrir, tá? Então, a número 6 vai ficar indeterminado. Então, aqui na resposta, eu botei o azão com ponto de interrogação, podia ser o traço também, tá? Tanto faz. 7 e 8, a gente já viu que são heterozigotos, tá? Eles têm que ser heterozigotos para poder ter o filho, aqui, azinho, azinho. Muita gente errou o 9, tá? Mulher número 9, colocando como indefinido, mas por que não é? Ela herdou o azinho do pai, estão vendo? O pai é azinho, azinho, então ela obrigatoriamente é azão, azinho. Então, o único membro aqui que a gente não ia conseguir determinar ao certo é a número 6, tá? Ela é a única que vai ficar indefinido. Todos os outros a gente consegue determinar, tá? Então, aqui são 10 indivíduos. Esse item vale um ponto, tá? Então, vai ficar 0,1 para cada acerto. Então, quem errou só um vai perdendo um décimo, errou dois, vai perdendo 2 décimos, e assim sucessivamente, tá bom? Então, essa era a maior questão, eu acho, na questão mais complexa, mas quase todo mundo conseguiu acertar. Poucos, né? Pode não ter acertado tudo, mas a maior parte conseguiu acertar, tá? Então, vocês estão de parabéns aí, a maioria
conseguiu fazer a questão bem certinha, tá bom? Então, vamos passar agora para a questão número 2. Na questão número 2, vocês têm aqui 3 afirmativas e vocês deveriam colocar aqui quais as verdadeiras e qual a falsa. Então, eu já dei a dica, né, que só tem uma falsa, tá? Então, nós temos um complexo proteico chamado de coenzina, é o principal protagonista na regulação da coesão das cromátides irmãs. Então, lembra que nós vimos que durante a divisão celular, o cromossomo ele se apresenta condensado, tá? Ele apresenta 2 cromátides, que são 2 cópias do mesmo cromossomo, porque a célula vai se dividir, ela tem que ter cromossomo igual, né, para cada célula filha. Então, a gente acaba tendo essas cromátides unidas de alguma forma. Então, essas proteínas aí, as coenzinas, mantêm essas cromátides irmãs unidas até, né, se concretizar a divisão celular. Então, estabelecimento, manutenção e remoção da coesão das cromátides irmãs é um dos mais fascinantes e perigosos processos da vida da célula. Por que perigoso? Porque pode acontecer alguma coisa, pode dar um erro, tá? Um erro durante a divisão celular, um erro durante a separação das cromátides irmãs pode levar, por exemplo, a síndrome de Down, ou a síndrome de Klinefelter, ou seja, erro no número de cromossomos. Tá? Ainda estou devendo esse vídeo para vocês, eu vou fazer porque eu estava muito envolvida com a questão da correção das provas, assim, foi muito trabalhoso, foi bem complicado corrigir isso tudo pelo computador, né? Porque eu não tinha nem como pedir que vocês me enviassem isso para eu fazer a impressão, porque a minha impressora parou de funcionar também. Eu não teria como imprimir tanto material assim, tá? Então tinha que ser feito pelo computador mesmo, eu tenho que corrigir pelo computador. Então isso dificulta um pouquinho, tá? Mas então, essa questão aí, ela vale 2 pontos, tá? E dividido da seguinte forma: nós temos a primeira afirmativa, valendo meio ponto, tinha que dizer que era verdadeira. Muita gente não colocou isso, pegou só a falsa e corrigiu, às vezes nem disse que era falsa. Gente, vocês têm que prestar muita atenção no enunciado. O que está sendo pedido? Eu botei até de negrito, olha aqui. Identifique quais. Deixa eu botar um realce aqui. Identifique quais afirmativas são verdadeiras e qual é falsa. Então, vocês tinham que identificar, dizer, olha, a número 1 é verdadeira, a número 2 é verdadeira, a número 3 é falsa. Isso vocês tinham que fazer. Isso valia só meio ponto cada uma. Muitos não colocaram, tá? Ainda assim, depois de ver vários fazendo isso, eu voltei e recorrigi, aceitando isso, mas se fosse uma outra situação, se a gente não tivesse nessa situação de quarentena, de isolamento, eu não aceitaria de jeito nenhum, tá? Isso é uma das coisas mais importantes dentro da formação de vocês, não é só aprender o conteúdo, mas vocês têm que mostrar que vocês entendem as coisas, que vocês entendem, vocês conseguem seguir, né, preceitos, vocês conseguem seguir uma lista de procedimentos, por exemplo. Vocês têm que saber fazer as coisas. Então, isso não, eu não aceitaria se a gente não tivesse nessa situação, tá? Mas eu acabei aceitando aqui. Então, a número 1, a primeira, verdadeira. Cada cromossomo é formado por uma única molécula de DNA associada a proteínas, que são as histonas. Então, isso é correto. O cromossomo é só uma molécula de DNA, não são várias moléculas de DNA, e ele está associado a proteínas. Eu botei aí o exemplo das histonas, que foi o que a gente viu. Tem algumas outras proteínas, mas a gente não comentou sobre elas, tá? Então, essa afirmativa está correta. Aqui não estava especificando durante divisão celular, cromossomo duplicado, não falou nada disso. Só está falando de uma forma genérica, então ela está correta. A número 2, durante a divisão celular, agora sim, tá? O cromossomo se apresenta com 2 cromátides unidas pelo centrômero. Bastava ler lá em cima que a gente ia ter essa dica, tá? Você está correta. Terceira, o exame no qual podemos visualizar todos os cromossomos organizados aos pares é a
Aí colocou genotipagem. Gente, genotipagem veio da onde? Genótipo. Tem alguma coisa a ver genótipo com cromossomo? Não, tá? Genotipagem é você determinar o genótipo do indivíduo. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiramente, dizer que essa é a falsa, que é falsa ou incorreta ou não verdadeira, enfim, tá? Colocar isso. E depois ainda pede corrija a afirmativa errada. Ainda botei reescreva de forma correta. Não era para explicar o erro, não era para explicar o exame, não era para mudar a frase completamente, não era para escrever outra coisa, era só para corrigir, reescrever, simplesmente mudando o nome do exame que estava errado, tá? Então, como ficaria a afirmativa de forma correta? O exame no qual podemos visualizar todos os cromossomos organizados aos pares é a... Aí vocês colocariam cariotipagem ou exame do cariótipo. Essa seria a resposta correta. Mas aí colocaram várias outras coisas, tá? Muitos colocaram o quê? Citogenética humana. Citogenética humana não é o nome do exame. Citogenética humana é o nome de uma ciência, é um ramo da genética que estuda os cromossomos, o seu comportamento, os seus erros, mas não é o nome do exame, tá? Ele faz... A citogenética é muito além disso. Então, quem colocou citogenética humana não estaria correto, mas ainda assim eu aceitei e descontei aí só tipo 2/10, tá? Outro erro também muito comum, colocou cariótipo. Cariótipo não é o nome do exame, tá? Outros colocaram também aí ideograma, que é a figura, tá? Cariograma, colocaram o nome da imagem. Isso não é o nome do exame, é o nome da imagem, é o nome da figura. Tá? Então, você tem os cromossomos organizados aos pares, do maior para o menor, né? Você tem a identificação deles como o número 1, 2, 3, x, y. Então, isso não é o exame, isso é uma figura que é usada para você chegar a um diagnóstico, para você determinar o cariótipo. Então, o cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos típicos ali, no caso da nossa espécie, tá? Então, essa resposta não está correta. Eu aceitei, tá? Mas não é a resposta correta, ok? Então, cariótipo, ideograma, cariograma não é o nome do exame, tá? Outros também não reescreveram a afirmativa. Simplesmente não fizeram isso. Botaram quais as verdadeiras, botou que aquela era falsa, e não reescreveu a frase. Às vezes colocaram até só a resposta, botaram lá cariótipo, citogenética humana, cariograma, etc. Ou botaram até a cariotipagem, exame do cariótipo, mas não reescreveram a frase. Então também perderam o meio ponto relativo a reescrever a frase. Tá? Quem botou a resposta sem reescrever, eu tirei só 2/10 aí. Então, outros mudaram totalmente a estrutura da frase, escreveram uma coisa completamente diferente. Outros acrescentaram informações. Então, gente, cuidado com isso, tá? Não deveria nem aceitar as respostas dessa maneira, tá bom? Eu aceitei muita coisa aí, fui bem boazinha na correção, tá bom? Mas atenção aí, se fosse, por exemplo, num concurso, né, ou outro tipo de uma outra avaliação, vocês errariam, né? Todos esses que fizeram, né, o que está nessa listinha aqui, acabaria errando, tá bom? Então, vamos ver a próxima questão, número 3. Questão número 3. Ih, gente, ferrou. Alô? Ah, foi. Então, nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, ele é quebrado pela catalase, que é uma enzima existente lá nas hemácias, que evita que o peróxido de hidrogênio formado por bactérias oxide a hemoglobina tão logo ela apareça em qualquer ferimento. Tá? A oxidação da hemoglobina ocasiona privação de oxigênio da área e morte do tecido. Nesse local necrosado, as bactérias se multiplicam, aumentam a produção de peróxido e o quadro se agrava. Alguns indivíduos não produzem a catalase,
ou seja, isso é um erro genético, tá? Eles sofrem de acatalasia, que é herdada segundo o padrão autossômico recessivo. Então, era um padrão de herança autossômico recessivo. O heterozigoto tem nível intermediário da enzima, mas tem enzima, então ele pode ser considerado normal, tá? Aqui era para vocês colocarem verdadeiro ou falso. Era só para escrever V ou F na ordem. Não precisava ter copiado as afirmativas, nada disso. Bastava ter colocado ali, separado por vírgula, na resposta. Então, meu Deus do céu. Então, por que está demorando, gente, a passar, gente? Então, vamos lá. Então, a primeira, sendo o gene Czinho, tá? O gene da catalasia, os genótipos dos indivíduos afetados por esta condição só podem ser, então olha aqui, Czinho é o que determina a catalasia, a doença, tá? Já vimos lá no enunciado que é recessiva a doença. Então, o fenótipo recessivo só se manifesta no homozigoto recessivo, ou seja, aquele que tem os dois genes, os dois alelos recessivos. No caso aqui tem que ser Czinho, tá? Então, só no caso do Czinho é que seria a resposta verdadeira. Então, ela não é verdadeira, tá? Uma resposta falsa. Então, primeiro aí é F. Segunda, os indivíduos afetados pela acatalasia têm 100% de chance de transmiti-la para os seus filhos. Sim. Se o indivíduo é Czinho, ele vai dar um Czinho para o seu filho. Como é que esse filho vai ter a doença herdando apenas um Czinho? Então, isso aqui não está correto, tá? A gente deveria, se fosse escrita de uma forma diferente, então, por exemplo, os indivíduos afetados pela acatalasia têm 100% de chance de transmitir o gene da doença para os seus filhos? Aí sim estaria correto, mas não foi isso, não é o que está escrito aqui, é transmitir a doença. Então, se o indivíduo é Czinho, ele vai dar um Czinho para os filhos. Ele ainda vai precisar receber um outro gene do pai ou da mãe. Se vier Czinho, aí sim. Então, não depende só no caso do gene recessivo, não depende apenas do pai ou mãe afetado, depende do que vem do outro lado também, tá? Terceiro, se uma mulher com acatalasia tiver um filho com um homem heterozigoto, a chance desse filho também sofrer dessa condição é de 50%. Vamos ver aqui, eu botei aqui um cruzamento do casal, a mulher Czinho, o homem Czinho, heterozigoto, como está dizendo ali. Fiz aqui a separação dos gametas, né? Ocorre a separação dos alelos na formação dos gametas, essa mulher só produz óvulos com Czinho, não tem outra opção. O homem heterozigoto, ele vai produzir espermatozoides com Czão e espermatozoides com Czinho, meio a meio, 50% de chance, tá? Fazendo o cruzamento, como é que a gente faria esse cruzamento aqui? Deixa eu pegar algo para desenhar aqui. Então, se a gente tiver o Czinho dessa mulher juntando lá com o Czão desse homem, isso vai dar o quê? Czinho, que é um fenótipo normal, tá? Mas se juntasse o Czinho dessa mulher com o Czinho lá do homem, o que a gente teria? Czinho, que é o indivíduo afetado com a catalasia. Então, a gente só tem esses dois tipos de resultados aqui. Ou vai ser Czão com Czinho, ou Czinho. Então, é meio a meio, 50% de chance para cada um, tá? Pagando aqui. Então, nós vamos ter essa afirmativa como verdadeira. Se a mulher com acatalasia tiver um filho com homem heterozigoto, a chance desse filho também sofrer dessa condição é de 50%. Na 4, está dizendo assim, os gametas de um homem normal heterozigoto, esse mesmo aqui, tá? Serão 50% Czão, 50% Czinho. Tá certo, tá? É verdadeiro.
E o genótipo dos indivíduos com acatalasia é Czinho, Czinho. A gente já viu isso lá na primeira afirmativa, lá, que era falsa. Lá colocou Czão, Czinho, a gente está vendo aqui de forma correta. Pois o gene recessivo só se manifesta no homozigoto. Então, essa é verdadeira. Então, a ordem correta aí, F, F, V, V, V. Meio ponto para cada acerto. Então, quem errou uma, perdeu meio ponto. Quem errou duas, perdeu um ponto e assim sucessivamente. A maioria só errou no máximo duas, tá? Errou uma ou duas aí, tá? A maioria conseguiu acertar pelo menos três dessa questão, tá bom? Então, vamos para o próximo. Na questão número 4, diz assim: considerando que no anfíbio Ila viridis, o cariótipo normal é 2N igual a 24. O que é esse 2N igual a 24? Quer dizer que nas células diploides, ou seja, aquelas que têm dois conjuntos de cromossomos, eu vou encontrar 24 cromossomos. Então, N representa um conjunto básico de cromossomos, que é o conjunto haploide, onde eu tenho um representante de cada tipo de cromossomo, é um de cada apenas. Eu não tenho repetição, não tenho cromossomos iguais, tá? Já quando a gente tem a célula diploide, ela tem dois conjuntos de cromossomos. Eu vejo ali que os cromossomos homólogos aos pares, um herdado do pai e outro herdado da mãe. Então, aí, o cariótipo diploide dela é de 24 cromossomos. Aí pergunta, quantos cromossomos podemos esperar encontrar, respectivamente, num gameta e numa célula somática desse animal? Vocês tinham que dizer a quantidade e justificar a sua resposta, tá? Então, essa aí eu botei só meio pontinho, porque era uma questão relativamente simples, era só dar um número e justificar. Então, na célula somática, a gente tem que lembrar que célula somática é uma célula diploide. Então, se o número diploide desse anfíbio é 24, a célula somática tem que ter 24. Qual a justificativa? Bastava dizer que são células diploides ou que são células que contêm dois conjuntos de cromossomos. Eu podia complementar, um de origem materna, outro de origem paterna, tá? Então, assim, todas essas respostas estariam corretas. Alguns responderam com base em divisão celular. Assim, a justificativa não fazia sentido. Tá? O que escreveu ali, apesar de poder até estar correto, a afirmativa correta, não justificava, não explicava por que a célula somática tem que ter os 24. Tá? Então, foi perdendo aí um décimo. Não, perdeu grande coisa não, mas perdeu um décimo. Na questão dos gametas, 12. Por que 12? Porque os gametas são haploides, são células N, que contêm apenas um conjunto cromossômico, que contém metade do número de cromossomos da célula diploide. Então, tinha que explicar por que 12, tá? Então, nem todo mundo conseguiu explicar, conseguiu colocar meiose no meio para explicar, não tem nada a ver. Né? Acho que uma ou outra aluno colocou a explicação com meiose que ficou correto, tá? Mas a boa parte não conseguiu chegar. Mas uma questão que vale tão pouquinho assim, também não perdeu grande coisa. Então, quem só colocou os valores corretos, sem justificativa ou justificativa errado, ganhou aí 0,3. Tá? Era uma questão bem simplesinha e que vale pouco. Na número 5, nós temos aqui um correlacione. Vocês têm aqui, cadê meu apontador aqui? Então, a gente tem aqui, número 1, relacionado à mitose, o tipo de divisão celular da mitose, e número 2, relacionado à meiose. Então, mitose é o quê? É um tipo de divisão celular que gera células somáticas, células diploides, células 2N, que só tem um ciclo de divisão celular, tá? E na meiose é um tipo de divisão celular especial para gerar gametas, tá? Então, vai gerar 4 células haploides, é completamente diferente. Tem 2 ciclos de divisão, é bem mais complicado. Então, vocês só tinham que fazer isso, ler essas afirmativas e dizer se encaixa no número 1 ou no número 2, se tem relação com mitose ou com meiose, tá? Então, nós temos aqui
A primeira, apareamento de cromossomos homólogos. Isso acontece aonde? Na meiose, tá? Porque na mitose o comportamento dos cromossomos é independente. Não há necessidade de você unir os cromossomos homólogos, os pares, para fazer a divisão. Eles se comportam de maneira completamente diferente, tá? Então, a primeira aí é relacionada à meiose, a número 2. A segunda, ocorre segregação. Segregação é separação dos homólogos. Também relacionada à meiose, como a gente viu na mitose, não tem relação nenhuma de cromossomos homólogos, são todos independentes, tá? Terceira, ocorre troca de partes entre as cromátides dos homólogos. De novo, os homólogos aqui. Essa troca de partes é o crossing over, ou permuta gênica. Então, ela vai ocorrer durante a meiose, durante a prófase 1 da meiose, para aumentar a variabilidade genética, vai fazer com que a gente tenha, no final disso tudo, gametas com cromossomos misturados, cromossomos novos, tá? Então, isso é uma característica da meiose. Quarta, dá origem a 4 células haploides. Quem gera células haploides é a meiose. Então, aqui número 2 também. Próxima, os cromossomos homólogos se comportam de maneira totalmente independente. Aonde que a gente vai ter esse comportamento independente dos homólogos? Na mitose. Porque a mitose vai gerar células filhas idênticas à mãe. No nosso caso, uma célula com 46 cromossomos que vai se dividir por mitose vai gerar 2 células filhas com 46. Mas porque antes disso houve a cópia, né, de todas as moléculas de DNA, os cromossomos duplicados, ou seja, com 2 cromátides, e o que vai acontecer é a divisão dessas cromátides. Não tem nada a ver com divisão de homólogos, tá? Então aqui é número 1. Na próxima, origina 2 células diploides. Mesma coisa, células somáticas são células diploides. A mitose é a divisão para gerar células somáticas, para gerar células diploides. Então, isso aqui está relacionada à mitose, é número 1. Na próxima, ocorrem 2 ciclos de divisão citoplasmática, divisão do citoplasma. Na mitose, a gente só tem um ciclo de divisão, divide só uma vez. E na meiose, a gente tem 2 ciclos de divisão. A célula se divide uma vez, onde ocorre a redução do número de diploide para haploide, no nosso caso, de 46 para 23, e depois uma segunda divisão para separação das cromátides irmãs desses cromossomos, tá? Então, onde eu tenho 2 ciclos de divisão citoplasmática na meiose. A próxima é constituída por apenas um ciclo de divisão. Já vimos que é a mitose, tá? Número 1. Quem dá origem às células somáticas? Mitose, número 1. E quem origina os gametas? A meiose, número 2, tá? Então, bastava na resposta colocar a numeração na sequência, assim, um do ladinho do outro, separado por vírgula mesmo. Então, essa questão vale 1,5 ponto. São 10 itens aqui, então vale 0,15 cada acerto. Então, quem errou uma, perdeu 0,15, quem perdeu duas, perdeu 0,3 e assim sucessivamente. A maioria só errou 1 ou 2, tá? Poucos erraram mais do que isso. Então, de parabéns novamente, tá? Então, vamos para a sexta e última questão. O que nós temos aqui? Observe o cromossomo duplicado abaixo. Dê a classificação pela posição do centrômero. O que é isso? Era dizer se ele é metacêntrico, se ele é submetacêntrico, se ele é acrocêntrico. O telocêntrico, eu falei para vocês que é um tipo de cromossomo que existe, mas nós, seres humanos, não temos um tipo, né, de cromossomo telocêntrico. Então, seria um desses 3, tá? E, além disso, vocês deveriam dar o nome das estruturas apontadas aí. Então, que estruturas são essas? Temos aqui na letra A, apontando para essas 2 regiões aqui, e aí poderia ter 2 respostas diferentes, tá? Esses aqui são os braços curtos do cromossomo, ou também poderia ser interpretado como uma cromátide. A cromátide é tudo isso aqui de cima a baixo, tá? Então,
As duas respostas estão corretas. Quem colocou braço curto, acertou, e quem colocou cromátide, acertou também. Só que alguns só colocaram braços, não colocaram que eram os curtos, então vai perder um décimo aí, tá? Então, olha só, a classificação é submetacêntrico. Por que sub? A posição do centrômero não está no meio, mas também não está na ponta. Então, eu tenho nitidamente braços curtos, separados pelo centrômero de braços longos, tá? Se fosse metacêntrico, eu ia ter o centrômero bem no meio e os braços do mesmo tamanho. Se fosse acrocêntrico, eu teria o centrômero bem próximo da extremidade e muitas vezes a presença de satélite. Eu teria uma segunda constrição aqui, um lugar mais apertadinho e uma bolinha aqui na ponta que seria o satélite. E não é o caso aqui. Eu não tenho constrição secundária, não tenho satélite, eu não tenho nada disso, tá? Então, esse aqui é um submetacêntrico. Quem acertou ganhou 0,25 nessa posição. Falou assim, ó, classificação submetacêntrico. Tem gente que botou submetacêntrico espalhado em qualquer lugar, junto do C, junto em qualquer lugar. Então, tinha que dizer que a classificação é submetacêntrico, tá bom? Letra A seriam os braços curtos ou cromátides, as duas estavam certas. Tem gente que colocou braços das cromátides, tudo bem, acertou também, 0,25. Letra B está apontando o quê? Essa partezinha destacada de vermelho aqui, que são os telômeros, tá? O telômero, ele fica na extremidade do cromossomo e ele protege essa extremidade. E ele se desgasta com as divisões celulares. Então, ele está apontando exatamente para a partezinha mais escura ali, representando o telômero. 0,25 também. E número C, a seta está apontando exatamente aqui para o meio, tá? Onde tem exatamente o centrômero. Alguns acharam um cinetócoro aqui no meio, gente. Não é. O cinetócoro, ele não fica aqui dentro do cromossomo. Ele é uma estrutura à parte, que eu até apaguei, tá? Essa figura aqui, ela tinha originalmente cinetócoros e eu apaguei os cinetócoros daqui. Ficou só um restinho aqui que não conta, tá? O cinetócoro é uma estrutura maior do que isso daqui. Então, a letra C está apontando diretamente para cá. Se eu quisesse o cinetócoro, eu viria com uma seta do lado de fora, assim, apontando para uma estrutura do lado de fora, e não aqui para dentro, tá? Então, a resposta correta aqui é centrômero, valendo 0,25. Então, essa questão toda vale um ponto. A maioria acertou também. Só muitos não colocaram a classificação. Não sei se esqueceram ou não viram ali que tinha que colocar a classificação. Alguns explicaram classificação, mas não disseram qual era esse cromossomo. Então, não acertaram também, tá? Tinha que dizer qual era a classificação desse cromossomo específico e não dizer de um modo geral todas as classificações, explicar todas as classificações, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que todos fiquem satisfeitos com a sua nota. Praticamente não teve nota baixa, muito poucas, assim. Eu não sei nem se chega a 1% de nota baixa. Nota baixa quer dizer abaixo de 6, porque 6 é a média que vocês têm que ter. Então, de 6 para cima tá tudo bem, tá? Lembrando que vocês ainda vão ter a AV2, tá? A AV2 ela já está sendo preparada, já está sendo pensada, ela vai acontecer mais rapidamente. A gente demorou muito, né, para ter essa AV1 por conta de tudo que aconteceu, mas a AV2 ela vai ser rapidíssima agora, tá? Então, hoje mesmo, você já tem lá no portal, já vou deixar uma atividade que já está valendo nota para a AV2, ela não vale nota toda, tá? Ela entra na composição da nota de AV2. Então, é sobre tipagem sanguínea, sobre tipos sanguíneos, herança de tipos sanguíneos. Eu gravei um vídeo ontem, só que ele ficou muito longo, muito pesado, e ele está desde ontem renderizando. Então, não sei nem se vai dar tempo, né? Porque eu estou gravando isso aqui, são 2h30 da manhã, tá? Eu espero que o outro vídeo, né, ele fique pronto, porque ele está muito longo, tem 1h30 quase de vídeo. Eu expliquei todo o assunto dos tipos sanguíneos num vídeo só, porque não dava para ficar picotando, não dava para ficar cortando, tá? Então é um vídeo longo e tal, então eu espero que até amanhã de manhã ele esteja pronto para poder lançar lá no canal do YouTube para vocês poderem assistir, tá? Mas se não ficar pronto logo de manhã, eu espero que ao longo do dia
né, ele fique pronto. Então está demorando assim muito tempo, está demorando muitas horas para ele ficar pronto, tá? Mas ele está lá. Espero que amanhã, né? Ou amanhã não, né? Daqui a pouco ele esteja pronto, eu consiga postar para vocês. E também ao longo do dia eu vou estar postando lá no portal de notas, que é lá no FABA, tá? No portal do aluno, as notas de vocês. Então, calma, não fica desesperado. Ao longo do dia, eu vou começar pelas turmas da manhã, tá? Então, de manhã tem a turma da enfermagem e a turma da nutrição, eu vou começar por essas. Terminando essas, aí eu vou passar para a turma da enfermagem da tarde, e aí eu vou pegar as turmas da noite, que são as maiores turmas, tá? À noite eu tenho a enfermagem, tenho a nutrição, tenho a fisioterapia, e ainda tem educação física, primeiro e segundo período. Então, o pessoal da noite, de repente, vai sofrer um pouquinho com essa ansiedade que pode demorar mais para aparecer, tá bom? Então, gente, obrigada aí pela atenção. Eu espero que todo mundo tenha tirado, né, uma boa nota. Eu acredito que sim, depois que eu vi ali as notas, a maioria ficou assim com uma nota excelente, mas eu fui muito boazinha na correção, acertei muita coisa, muito erro de digitação, frases faltando, né, pedaços ali. Eu fui muito boazinha nessa correção, levando em conta que muitos fizeram isso pelo celular, então é dificuldade, né, para digitar, dificuldade para enxergar as coisas. Então eu levei tudo isso em conta para que vocês não fiquem prejudicados, tá? Então agora atenção já para a V2, é, vocês já vão começar com essa atividade, é um pequeno questionário, tá? Que eu vou postar lá no nosso portal. Vou botar em todos os portais. Vai estar lá no Facebook, vai estar no Google Classroom, vai estar na plataforma de EAD e vai estar lá no portal do aluno também. Eu tenho colocado todo o material lá no portal do aluno, onde vocês têm ementas e conteúdos, eu tenho colocado tudo lá também. Então, se vocês não conseguirem acessar pelo portal EAD, pode ir lá no portal do aluno. Esse assunto de tipos sanguíneos não vai ter aula do Saga, tá? Vai ser material todo próprio meu. Então, vai ser o vídeo, né, que eu espero que fique pronto até amanhecer, e mais um texto que eu vou colocar para vocês estudarem. Eu vou ver ainda se lá na biblioteca eu encontro algum capítulo de algum livro que tenha lá, que seja adequado, né, esteja bem completinho e resumido, né, o suficiente para vocês. Aí eu vou dar a indicação do livro. Se eu conseguir, eu já faço a impressão, a gravação em PDF e já deixo para vocês, tá bom? E mais o exercício. Então, esse exercício vale nota, tá bom? Então, vocês já podem ir fazendo, mas espera o vídeo, tá? Se o vídeo não ficar pronto a tempo amanhã, de repente, na quarta-feira, se Deus quiser, o vídeo já vai estar pronto para vocês assistirem, tá? Então, assim, senta com calma para assistir o vídeo, já coloca ali o questionário do lado, quem puder imprimir, quem não puder imprimir, copia mesmo uma folha e já assiste o vídeo com o questionário para vocês já verem o que o vídeo vai poder dar de resposta do questionário. Mas não fica só no que eu falei no vídeo. Aí depois pega o texto, lê o texto com calma e você faz a sua resposta direitinho, tá bom? Então, assim, eu não vou colocar prazo inicialmente para a entrega dele, porque eu ainda não tenho a data certa de AV2. A gente ainda não recebeu esse calendário com as datas de AV2 e de AV3 e data para lançamento de nota. Ficaram de nos dar essa semana, mas ainda não foi entregue, tá? Então, quando eu receber esse calendário, aí sim eu vou estabelecer o prazo para entrega dos trabalhos. Então, esse é o primeiro trabalho que vocês vão fazer já valendo nota para a V2, ok? Esse trabalho é importante que vocês façam com bastante cuidado e tal, porque é um assunto muito importante dentro da área da saúde. Eu sei que nem todos os cursos vão ter que lidar com tipos sanguíneos, com coisas assim, mas é um assunto que é interessante até para a nossa vida, né? Trata de assuntos que não nos dizem respeito, tá bom? Então estudem com bastante cuidado, com bastante carinho, tá bom? Então até amanhã, um beijinho para todos vocês, tchau, tchau.